E aí, galera, tranquilidade? Tudo na paz? Então, eu vou fazer a correção daquela atividade que eu passei para vocês, tranquilo? Sobre sucessão ou sequência, tranquilo? Então, espero que vocês não tenham tido muita dificuldade nessa tarefa, que é bem fácil. Deixa eu acionar aqui minha caneta. Opção de ponteiro, aqui a caneta. Deixa eu colocar uma cor diferente, porque aqui está vermelha. Opção de cor. Aqui cor de tinta. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Beleza. Então vejamos o seguinte, ó. Escreva a sequência dada pelo termo geral. O termo geral é esse aqui, ó, a índice n igual a 2n, sendo que esse cara aqui, o n, pertence a esse conjunto que tem os elementos 1, 2, 3 e 4 e 5. Então, provavelmente eu vou ter uma sequência de 5 termos. Tranquilo? Então, o que é que eu fiz? Coloquei aqui a índice n, aqui está a índice A, é a índice n, desculpa, igual a 2n. Primeiramente, eu tirei o n, aqui coloquei o primeiro elemento, que é 1. Então, no caso aqui eu vou ter a índice 1 é igual a 2 vezes, no lugar de n eu coloquei 1, então vai ser vezes 1. Então, 2 que multiplica por 1 vai dar 2. Depois eu vou colocar a índice n, não, a índice 2. Agora, a índice 2 é igual a 2 vezes 2, que são 4. Beleza? Depois vou colocar no lugar de n o 3 e vou substituir aqui também, ó, 3 aqui. Então, 2 vezes 3 são 6. Agora, pelo 4, né, vou colocar no lugar do n 4, 2 vezes 4 são 8. E no lugar aqui do n novamente, eu vou colocar o 5. 2 vezes 5 dá 10. Então, no caso, a sequência que foi pedida vai ser 2, 4, 6, 8 e 10. Extremamente fácil. Beleza? A questão 2 pediu o seguinte: determine os 3 próximos números dessa sequência. Então, eu tenho aqui 0, 5, 10, 15 e 20. Quem seriam os próximos 3 números? Coisa fácil. Se de 0 foi para 5, aumentou quanto? Aumentou 5. Aqui também aumentou 5, aumentou 5. De 15 para 20, aumentou 5. Então, o próximo seria quem? 20 com 5, 25. 25 com 5, 30. E 30 com 5, 35. Tranquilo? Sem problema, né? Vamos que vamos. Terceira questão. Observe essa sequência, que eu tenho o 4, certo? O 8, o 12 e o 16. Ela é uma sequência infinita porque tem reticência. Qual é o sétimo termo dessa sequência? Então, o primeiro é 4. Se foi para 8 é porque aumentou quanto? 4. De 8 para 12 aumentou 4. De 12 para 16 aumentou 4. Só que aqui eu tenho o primeiro termo, certinho? Aqui eu tenho o segundo, o terceiro e o quarto. Eu quero chegar no sétimo. Então, 16 com 4 seria 20, que seria o quinto termo. 20 com 4, 24, que seria o sexto termo. E 24 com 4 dá 28, que é o sétimo termo, que é o cara que eu estou procurando. Tranquilo? Sem problema, né? Vamos que vamos. Agora, o quarto é o seguinte. Dê os 5 primeiros termos de cada sequência abaixo, definida pela expressão do termo geral. Então, no caso aqui, eu tenho a lei, que eu dei aqui, a lei foi essa aqui, ó, a índice n. Eu vou fazer aqui só o primeiro para vocês não terem dúvida. Igual, aí entre parênteses, 2n, certo? 2n mais 1, aí eu vou fechar o parêntese, tranquilo? Que multiplica por 5, certo? Então, eu quero 5 termos, os 5 primeiros termos. Então, eu vou ter que usar no lugar de n o 1, depois o 2, depois o 3, o 4, até o 5. Tranquilo? Então, aqui se eu colocasse o número 1 aqui, ficaria a índice 1, certo? É igual a 2 que multiplica por 1, certo? Mais 1. Aí eu fecharia o parêntese, vezes 5. Beleza? Tranquilo? Aí daria o quê?
ficaria assim, A índice 1, que é igual, 2 vezes 1 dá 2, certo? Mais 1, vezes o 5. E aí eu teria novamente A índice 1, que vai ser igual a 2 mais 1 dá 3, e 3 vezes 5, então o primeiro termo eu terei quem? 15. Perfeito? Tranquilo? Aqui eu respondi, né? Como vocês estão percebendo, aqui eu estou fazendo só para mostrar a estrutura. Então, como eu fiz. Aí, se eu for, no caso, buscar o segundo termo, eu faria a mesma coisa. No lugar de n, colocaria o número 2, resolveria o parêntese. 2 vezes 2 são 4. 4 com 1 dá 5, né? E 5 vezes 5 dá 25. Para o terceiro termo, no lugar de n, eu coloco 3, que faz 2 vezes 3 são 6. Depois eu vou somar com 1, que vai dar 7. E multiplicado por 5 dá 35. No quarto, no lugar do n, eu coloco 4. Então, eu vou ter 2 vezes 4 dá 8. 8 somado com 1 vai dar 9. E 9 multiplicado por 5 dá 45. No quinto termo, eu vou colocar... Aqui não ficou quinto. Desculpa. Aqui está índice 1. Aqui é quinto. Quinto termo. Então, no quinto termo, eu vou colocar 2 vezes 5 mais 1. 2 vezes 5 dá 10, né? Certo? 10 mais 1 dá 11. E 11 vezes 5, 55. Então, de acordo com essa lei aí, você chegaria ao quinto termo e, consequentemente, a sua sequência seria 15, 25, 35, 45 e 55. Tranquilo? Vamos que vamos. Nesse outro caso aqui, eu tenho o seguinte. Vejamos, ó. A lei é A índice n igual a n menos 2, que divide por n. Sabendo que eu tenho que colocar no lugar de n aqueles 5 valores. 1, 2, 3, 4 e 5. Porque será uma sequência com 5 termos. Então, olha só o que eu fiz aqui. No lugar de n eu coloquei o 1. Beleza? No lugar de n eu coloquei o 1. E aí eu fui resolvendo. Eu tenho 1 menos 2, vai ficar menos 1. Menos 1 dividido por 1, que divide por 1 dá 1. Jogo sinal, menos com mais. Você encontrou menos. Certo? A índice 2. No lugar de n aqui, eu coloquei o 2. Então, aqui, ó, novamente, ó, no lugar de n, eu coloquei o 2. 2 menos 2 dá 0. 0 que divide por 2 dá 0. Aqui no lugar de n, agora eu coloquei o 3. Novamente no lugar de n, o 3. E abaixo também o 3. 3 que tira 2 fica 1. 1 sobre 3. Aqui no caso eu não vou dar o resultado na forma decimal não, porque não vai dar exato aqui. Se eu dividir 1 por 3 vai dar 0,333. Acho que vai dar uma dízima periódica, se não me falha a memória. Deixa na forma de fração mesmo. Forma racional. A índice 4. No lugar de n eu coloquei 4. Certo? Aqui também 4 e 4 abaixo. 4 que tira 2, fica 2. Então, só que aqui eu fiz o seguinte, eu simplifiquei. Porque é simplificar, dividir ambos pelo mesmo número. Então, 2 que divide por 2 dá 1 e 4 que divide por 2 dá 2. No quinto termo, eu vou substituir n por 5. 5, coloquei aqui o 5 no lugar de n e no lugar de n abaixo também 5. 5 que tira 2 ficou 3 sobre 5. A mesma coisa, eu não vou dividir 3 por 5, daria 0,6, mas deixa na forma de fração. Então, a sequência seria menos 1, tranquilo? O 0, o 1 sobre 3, isso aí. 1 sobre 2 e 3 sobre 5. Tranquilo? Ok. Beleza. Vamos para a última questão. Qual é o próximo termo? Essa questão é fácil. Porque, veja só, você tem aqui um pontinho só. Depois você teve 3 pontinhos. Depois você teve 6 pontinhos. Depois você teve 10 pontinhos. E quem seria a sequência? Que iria obedecer a mesma lógica. Aí, como você iria chegar lá?
Você percebe que aqui abaixo eu tenho um pontinho, depois aqui eu tenho 2, foi aumentando, ó. Tenho 3, aqui eu já tenho 4 pontinhos, e aqui eu já vou ter 5 pontinhos. Se eu fosse obedecer essa sequência, aqui eu teria aqui 1, 2, 3, 4, certo? 5, 6 pontinhos aqui abaixo. E aí, você percebe que aqui eu tinha 1, não tive mais nada. Aqui eu tinha 2, aí já no caso eu tive um pontinho, fui diminuindo, fui tirando 1. Aqui eu tinha 3, fui tirando 1, ficou 2, depois tirei 1, ficou 1, até chegar em 1. Eu tinha 4, ficou 3, 2, 1. Então aqui eu cheguei em 5, ficou 4, ficou 3, ficou 2 e ficou 1. Então aqui se fosse eu teria que ficar quantos pontinhos? 5. Aqui abaixo tem 6 pontinhos. Eu teria que deixar aqui 5, né? 3, 4, 5. E depois diminuiria 1 novamente. Ficaria 4. 1, 2, 3, 4. Diminuiria mais 1. Ficaria só 3. 1, 2, 3. Agora 2. 1, certo? 2. E finalmente o do lado de cima. E aí eu iria contar quantos pontinhos teríamos. Teríamos 6, né? Com 5, 11. Com 4, 15. 18, 20, 21. Certo? Então seria dessa forma aí. Tranquilo? Alguma dúvida, alguém? Se tiver, vocês podem entrar em contato depois comigo pelo WhatsApp, ou então pode deixar uma mensagem lá no Google Sala de Aula, mas pelo WhatsApp fica até melhor para tirar alguma dúvida. Forte abraço, até a próxima aula.